tem que lembrar, pessoal, às vezes eu esqueço mesmo, This né? call is now being recorded. Beleza, então tá aí. Então, pelo menos essa dinâmica, nós estávamos justamente nessa dinâmica, né? Então tá gravando aí, ó. Então deixa eu colocar também aqui ao quadrado. Opa, não é para fazer assim. Eu vou começar da circunferência, tá? Então, mais y ao quadrado igual a 4, vou pôr assim. Tá? Agora eu vou tirar essas duas daqui e deixar só a circunferência. Deixa eu pôr aqui, ué, cadê minha equação de circunferência? Está aqui. Dá uns probleminha aqui, hein? Deixa eu ver, não sei porque ele saltou para lá. Tudo bem, vamos lá, começar rapidinho. A gente, y ao quadrado igual a 4. Pronto, aqui a circunferência. Agora acompanhe uma coisa importante. Como é que eu transformo rapidamente numa elipse, né? É uma equação de circunferência esse aí, tanto que eu vou dar enter aqui, ó. Se você colocar um número na frente do y, multiplicando, já vira uma elipse. Olha só. Ou na frente do y, ou na frente do x. Já vira uma elipse, dá uma olhada lá. Ok? Então, às vezes, acontece essas coisas aí que vocês estão vendo, ó. Então, isso daqui também dá uma elipse. Tá? Era o quarto exemplo que eu queria mostrar para vocês. Mas continua sendo uma elipse. Ok? Então, tá aí, né? Infelizmente, eu acabei esquecendo de gravar esse comecinho da discussão de circunferência e depois da elipse, né? Mas está registrado agora, pelo menos, essa parte finalzinha aí de elipse, tá? Então, procurem estar usando, né, os 3 primeiros exercícios da lista 2, da tarefa 2, é sobre exercícios de elipse, de reta, tá tudo lá. Procure estar fazendo. Se caso tiver alguma dificuldade, vocês viram aí que já surgem algumas dificuldades, vocês então podem entrar em contato comigo, tá? Então, só para revisar aqui, uma vez que eu não gravei aquela parte, ó, a elipse, a equação completa. Se eu isolar y, dá uma função, que é a parte superior da elipse. Se eu isolar o outro lado, né, que é menos, vocês estão vendo ali, é negativo, pega o ramo inferior da elipse, né? Se eu agora isolar o x, está dando um problema no software, porque esse ramo deveria tocar no eixo y, né? Vamos pegar o ramo negativo, né? Tá aqui também está dando problema, devia tocar no eixo y, tá? E então, este primeiro, né? Vocês estão vendo que eu estou sobrepondo ali, tá justamente, né? Que eu já tinha mostrado, né? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, esses 4 aqui é da mesma elipse, vem vindo pedaços desta elipse aqui. Se você isola o y, ela pega a parte de cima, a parte de baixo. Se você isola o x, ele pega a parte lateral, a parte, né, direita ou a parte esquerda, em relação ao eixo y, tá? Então, isso é bem importante, né? Eu estou deixando aí registrado para que vocês digitem, né, e façam também algumas brincadeirinhas desta forma aí. Tá ok? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui, porque eu vou falar da última cônica, né, que é a hipérbole, né? Então, a última cônica, a hipérbole. Aí a gente volta de novo aqui no GeoGebra daqui a pouco. Mas por que não era para fazer o GeoGebra? Estou tão rápido aqui que eu cliquei no GeoGebra de novo. Calma aí. Ah, pronto. Agora eu vou compartilhar de novo a aula, né? Então, tá aí. Então, elipses, né? Então, de novo, né? Por que o professor está trabalhando tanto laboratório de GeoGebra agora? Porque tudo isso vai ser usado no R3 e também nós vamos fazer curva de nível, tá? E é super importante você ter essas noções de equação e função, de cônicas, né? Lá da reta, né? Da função reta, tudo isso. Desculpa aí que falei bastante, né? E estou no ar-condicionado aqui, que está dando um pouquinho de garganta. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Na hipérbole, pessoal, mesma coisa, hein? Vocês lembram que a equação, vou fazer uma comparativa, ó. No caso da circunferência, x2, né? Deixa eu, x ao quadrado, circunferência, ó. Y ao quadrado,
Se quiser, aqui é r ao quadrado, né? É uma das formas, né? R ao quadrado. Então, r ao quadrado e r ao quadrado embaixo de y, né? É de x e de y. No caso da nossa querida elipse, aí nós temos o semi-eixo maior, que é o A, e o semi-eixo menor, que é o B, tá ok? Igual a 1. Tanto na circunferência quanto na elipse, vocês estão vendo que x ao quadrado e y ao quadrado são positivos. Na hipérbole, um deles vai estar negativo, tá? Então, não se esqueçam disso. Já estou deixando registrado, né? Está gravando. Não se esqueçam. Circunferência e elipse, que são essas duas aqui que eu acabei de rever, são equações, né, em que o x quadrado e o y ao quadrado, quando estão escritas desta forma, são positivos, né? Agora deixa eu apagar aqui, senão fica muito comentário. Então, no caso da hipérbole, você vai ter o caso em que o x quadrado, né, o termo que tem x quadrado está negativo, e tem o caso da hipérbole em que o y quadrado está negativo. Está aqui, ok? Então, as duas equações são, de novo, equações, tá? Que são equações da hipérbole. Então, agora vamos ver aqui do lado, né? Neste caso também o A diferente de B, tem que ser A diferente de B, ok? Nesse caso aqui, o negativo está em Y, vocês estão vendo, tá? E aí, então, vocês, olhando o gráfico, você percebe que a linha da função, que é a linha preta, não cruza o eixo Y. Olha só, se o Y é negativo, a linha da função, são duas partes, né? Você tem agora a parte da esquerda e a parte da direita da função, né? Não cruza o eixo Y. Se, né, o negativo tiver em x, né, vocês estão vendo que as duas partes da função não cruzam o eixo x. Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, se o negativo for y, e aqui vocês estão vendo que o y ao quadrado tem um b ao quadrado embaixo, o b é chamado de eixo imaginário, ok? E o a, né, onde justamente cruza, tá, vocês estão vendo aqui que eu estou destacando, ó, cruza o eixo x, é chamado de eixo real. No de baixo, esses papéis mudam, né? Esses papéis mudam. Então, você vê que é y ao quadrado dividido por b ao quadrado, só que o b está aqui, ó, no y, como vocês estão vendo. Então, o eixo real, o semi-eixo real, é justamente o y. E o semi-eixo imaginário é no x, porque não corta o eixo x. Então, isso daqui é a equação de uma hipérbole. Aparece negativo, ou para x ao quadrado, ou para y ao quadrado. Se isolar o y, né? Se isolar o y neste caso aqui, nós vamos ter funções, e você escreve desta forma, ok? Fica desta forma. Olha o detalhezinho dentro da raiz, né? Você vê que aqui fica positivo. Aqui vai ficar positivo no caso, né, da hipérbole, tá? Então, esse é um detalhe importante que depois a gente vai ver também no R3, tá? Tudo isso que eu estou chamando a atenção aqui. Então, retomando, só para a gente falar. No caso da equação da hipérbole, ou o x quadrado ou o y ao quadrado é negativo, o termo, né? Então, aqui de cima eu peguei justamente y ao quadrado. Se é y ao quadrado é negativo, a função não cruza o eixo, né, do y. Então, lembre, ó, eu vou destacar aqui, ó, o y quadrado está um termo negativo. A função, lembra disso, ó, ela não cruza o eixo y. Na de baixo, o x quadrado é negativo. Vocês estão vendo aqui, ó, o x quadrado é negativo. A função não cruza o eixo x. Ela está neste formato. Quando você isola o y, nesta situação, vou pegar justamente aqui esta situação e esta situação, se eu isolar o y, vocês vão ter duas funções. A parte de cima, que é o ramo de cima, né? Que é justamente este ramo aqui, que eu estou chamando em detalhe, e a parte inferior, que é este ramo aqui, ó. Que é este ramo aqui.
Então, você separa os dois ramos, aí facilita você visualizar, né, justamente as funções, né? Então, isso vai acontecer. Bom, deixa eu limpar um pouquinho aqui também, né, que ficou muito comentário, né? Pronto, agora sim. Deixa eu apagar que tem muita coisinha escrita aqui. Ok, então essa é a hipérbole, né? Vamos dar uma olhadinha aí numa equação de hipérbole. Olha lá, né? Olha lá, olha lá. Vamos fazer juntos aqui, ó. Você vê que tá aqui os dois ramos da hipérbole. Só que os ramos cortam o x, não o y. Então, essa função aí, do jeito que está, ela é desse tipo aqui, ó. Ela tem que estar com o x quadrado positivo. E o y ao quadrado tem que ser negativo, ó. Tá ok? E isso tem que ser igual a 1. Agora, no caso do x ao quadrado, né? Para você descobrir quem está lá, né? Você vai ter que olhar para o número, né? Esse número vai estar aqui, ó. O menos 5 ao quadrado, deixa eu apagar aqui também, ó. Ou então esse, né? Que é o 5 ao quadrado. Então, você tem que olhar no eixo x e olhar onde ela corta. Corta no 5. Então, é 5 ao quadrado, tá? Então, aqui vai ter que dar 25 no semi-eixo, né? No eixo real. O semi-eixo, né? O semi-eixo real, né? Que está no x dessa feita, né? Tá aqui, né? O semi-eixo real vale 5. Então, vamos lá. Na primeira aqui, não dá, por quê? Porque o y teria que ser negativo, não é o caso. Mesma coisa para cá, ó, o y tinha que ser negativo, também não pode. Aqui o y é negativo, tá? Ah, o y é negativo e aparece um 25 aqui, ó, seria outro, né? Então, aqui é o eixo, né, o semi-eixo ao quadrado, então, semi-eixo real ao quadrado, perfeito. E nesta daqui o y está negativo, está correto, só que o semi-eixo aqui, né, o a ao quadrado, neste caso, é 3 ao quadrado, que dá 9, né? Esse semi-eixo é esse aqui, ó, semi-eixo real. É 3, mas não é 3, né? Por quê? Porque o semi-eixo real, de fato, é este aqui, é 5, né? Portanto, neste caso, né, você vê que eu nem coloquei em questionamento para a gente dar ir um pouquinho mais rápido aqui, né? Mas, assim, né, a equação vai ser o item C, tá? O item C, que é o único que coincide aí. Coincidiu o sinal, com o item D também coincide o sinal. Mas o semi-eixo real no item D está errado, não é este aqui, né? Deixa eu apagar um pouquinho, né? Porque é muita coisa aqui, né? Então, este aqui está correto. Então, agora eu vou destacar a parte final, né? Que é justamente esse 5 ao quadrado aqui, ok? Isso aí é importante. E a outra coisa que eu destaco, né? É isso aqui, né? Tanto que não cruza o eixo Y, porque o Y está negativo. Ok? Então, vamos lá. Vamos terminando aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou perguntar, vamos ver quem responde mais rápido aí, né? Tem que associar os dois lados aqui, hein? Tem que associar os dois lados. Então, né, vocês vão dar a resposta, né, colocando aqui, né, a sequência. Pode ser, será que é essa sequência aqui, ó? Será que é essa sequência? Não sei, vocês vão tentar ver aí. Vou dar aí alguns minutinhos, né, para vocês identificarem. Neste caso aqui, não estou falando que é essa sequência, tá? Vocês vão só colocar a sequência aí. Neste caso, só tem elipse, hipérbole. Ah, não, tem a reta também aqui. Circunferência e parábola. Tinha a reta, pensei que não tinha. Mas tem sim. Então, vamos ver quem consegue. Vou dar um tempinho aí para vocês. Vamos ver quem é o primeiro a mostrar uma certa resposta aí. Vamos ver o que, que dá. Tem alguns que são bem fáceis. Vamos ver se é. Reta 2.
O Carlos já... Vocês podem ajudar, sim. O Carlos está falando que a reta é este aqui, ó. Marcos falou que o 5 é circunferência. Marcos falou que isso aqui, ó, é isso aqui. Tem um aí que é muito fácil. Esses dois aqui eu concordo que seriam a reta e a circunferência seriam os primeiros a serem colocados aí. Mas tem um outro que é bem fácil também. Vai ser bem rápido. Vamos ver quem descobre. Vou dar uma dica aí para vocês. Vamos ver se vocês pegam aí, né? Este aqui, ó. Tem um detalhezinho que não tem nos outros, ó. O 4. Vou dando umas dicas para ver se vocês... O 4 quem que é? Que tem um detalhe que os outros não têm. Nenhum dos outros tem. Pode olhar, você olha as equações, o 4 tem uma coisa que os outros não têm. Isso, 4, olha lá, ó. Já conectaram com hipérbole. Ok? Agora, este aqui, vamos ver se vocês sacam. Olha o que aparece aqui, ó. Este aqui é outra dica. Outra dica, esse aqui também não é muito difícil, não, ó, porque não aparece o y ao quadrado, só o x quadrado. O 3 parábola. Então, tá aqui, ó. 3 parábola. Portanto, só sobrou um, né? Elipse. De fato, é essa a resposta aí, tá bom? Então, agora vamos analisar. Primeiro, por que que é reta? Porque o x está elevado a 1 e o y também. Obrigatoriamente reta. Qual foi o outro que colocaram rápido? A circunferência. Olha a circunferência aqui, ó. Essa eu já tinha colocado. O raio é 3, né? 3 ao quadrado. Então, da circunferência também foi fácil. O próximo foi da hipérbole, mas a hipérbole tem que ter um negativo, né? Lembra que eu acabei de falar, ó. Então, o eixo real aqui, o eixo real é esse do y. O eixo imaginário é o da hipérbole aqui, né? É do x, né? O outro que chamei a atenção foi justamente da parábola. Da parábola, o y, né, está elevado a 1 e o x ao quadrado, ok? Então, vou até manter aqui esse comentário, não vou apagar aqui, não. E agora, né, da elipse, né? Aqui você tem o semi-eixo maior, o semi-eixo menor, né? E aí é uma elipse. Então, vamos lá, ó. Tem vários detalhezinhos. Quando os expoentes de x e de y é 1, reta. Quando o expoente de um deles é 1 e do outro ao quadrado, parábola, que é esse caso aqui, ó. Tá? Olha só, o x está ao quadrado, mas o y está 1. Poderia ser invertido? Poderia, que vai dar parábola também. Então, esse é o detalhe. As outras, elipse, circunferência e hipérbole, os dois são ao quadrado, ó. Pode ver, ó. Este aqui que é hipérbole, este aqui que é elipse, e este aqui que é circunferência, né? Que a gente já tinha até, né, considerado, já resolvido. Então, qual é a diferença? Aqui da hipérbole tem que ter um negativo ou no y ao quadrado ou no x quadrado, tá? No caso, a hipérbole, então está no x quadrado. Então, o eixo imaginário é do x, ou seja, a hipérbole cruza o eixo y, né? Pronto, já dá para perceber isso. E, de fato, ali a elipse, que é o último, também é ao quadrado. Então, agora eu vou montar as figurinhas aqui, né? Como é que mais ou menos vai ficar isso aqui, tá? Se, por exemplo, na reta, né? Se você isolar essa reta, né, o y, tá? Vou deixar aí marcado.
essa reta, passando o x para o outro lado, ela deve ser do tipo decrescente, a reta é decrescente, tá? Esta parábola aqui, se nós passarmos o y quadrado para o outro lado, essa parábola é deste tipo aqui, ó, ela está com cavidade para baixo. Na elipse, né, vocês estão vendo que o número maior está justamente no x ao quadrado. Então, o semi-eixo maior aqui, vocês depois podem usar o GeoGebra, viu? Não pode esquecer que vocês podem fazer isso. A elipse é desta forma, né, centrada também aí na origem. A circunferência centrada na origem, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Aqui a circunferência, né? É raio 3, né? Então, aqui é 3, aqui é menos 3, aqui é 3, aqui é menos 3, né? Aqui, no caso da elipse, aqui é 2, tá? Que é a raiz quadrada de 4, né? E aqui é menos 2. E aqui é raiz quadrada de 3, e aqui é a raiz de... Tem que extrair a raiz daqueles números que estão embaixo do x quadrado, do y quadrado. E agora a hipérbole, né? Como é que fica a equação da hipérbole, né? O eixo y, como o y ao quadrado está positivo, né? Os dois ramos da hipérbole é isso aqui, é uma equação, e o eixo x, de fato, é o eixo imaginário, a hipérbole não cruza o eixo, não, o eixo x, não cruza o eixo x, tá bom? Então, seria interessante, né, vocês colocarem essas equações no GeoGebra e ver o que dá. Para você ir pegando o jeitão, sabe? É um laboratório que vocês estão fazendo, tá bom? É um laboratório. Não tem como escapar. Deixa eu ir lá rapidamente, né? Vou deixar essas coisas para vocês tentarem fazer, para aprimorar um pouco, né? Mas deixa eu ir lá no GeoGebra e mostrar a hipérbole para vocês no GeoGebra, né? Então, deixa eu compartilhar agora o GeoGebra. Só um minutinho aí. Beleza, quer ver, ó? Bem rápido, ó. Tá assim? Olha só, trocar o negativo aqui, hein? Troquei o negativo, né? Troquei o mais por menos. Olha o que aconteceu. Troquei o mais pelo menos. Então, o eixo imaginário é y, porque não cruza com o eixo, com o y, e porque está o menos ali na frente, tá? O eixo real é o x. Note que a hipérbole realmente cruza o eixo y, x, né, no 6. Se eu colocar um número um pouquinho menor aqui, ó, vou colocar 9, ó. Olha lá o que acontece. O eixo, agora, né, a hipérbole cruza no eixo x igual a menos 3, x igual a 3. Essa aqui é a hipérbole, né? Essa é a hipérbole, tá ok? Então, essa é uma situação de você visualizar. Agora, eu vou trocar o sinal, tá? Vou trocar o sinal. Vou pôr mais aqui. Se eu pôr mais, você vê que volta para a elipse, né? Porque os valores aqui são diferentes. Então, agora eu vou pôr menos. Pronto, ó. Agora, né, a equação, né, da hipérbole é o menos está no x quadrado. Aí não cruza o eixo x, né? Então, essas noções, né, no caso da hipérbole e tudo, por isso que é importante, principalmente para a semana que vem, vocês já consigam fazer metade da lista, quase metade da lista, eu acho, né, da tarefa 2, que é basicamente usar o GeoGebra, né, para vocês fazer o print screen e colocar lá. E vai identificando, é uma hipérbole, é uma circunferência, né? Como eu falei, pode acontecer alguns probleminhas, né? Aí vocês podem entrar em contato comigo para não ter tanto problema, tá ok? Então, aqui, ó, deixa eu pegar e fazer algumas modificações aqui nesse caso, né? Pegando essa equação de hipérbole, isolando o y. Quando eu isolo o y, vira uma função, tá? Não pode esquecer disso. Isolei o y, vai virar uma função. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, vamos ver se eu consigo rapidamente, ó, mais, ver se está certo aqui. Às vezes ele assume uma coisa um pouquinho diferente. Então, agora deixa eu ver se eu consigo. Pronto, ó, já isolei. Você vê que fica positivo aqui, né? Quando eu isolo o y ao quadrado, extrai a raiz. Estou, de novo, extraindo a raiz, né? Por que fica positivo? Né? Porque o x, né, esse dentro da raiz é 1 mais, né? Porque o x, quando passa para a direita, fica positivo. Então, eu vou ter que pôr mais aqui, mais aqui. E aqui eu vou dividir, na verdade, x. Aqui teria que ser um 9, coloquei 2.
é 9. Pronto, agora ele fica um pouquinho melhor. E aqui também, né? O x tem que dividir por 9, né? Agora eu vou colocar as duas, ó. Vocês estão vendo, ó? O F e o G, né? Vocês estão vendo em cima é F, embaixo é G, né? Se eu colocar essa, você vê que elas sobrepõem. Ó. Essa daqui sobrepõe as duas. Ok? Vou até apagar aqui as duas. Apaguei e vou pôr essa, ó. As duas. Você vê que eu fiz, tá certo, né? A maneira que eu isolei o X, o Y, né? Deu certinho. Então agora eu vou apagar essa e vou apagar essa, ó. Ficou só a cinza, né? Então é o ramo positivo de cima. Agora eu vou apagar essa, é o ramo negativo, né? O ramo negativo está embaixo. Vou apagar as duas. Então, isso daqui que vocês estão vendo é uma equação, essa que vocês estão vendo. Esta daqui é uma função, tá? Isso é uma função, só corta uma vez, né? E essa aqui também é uma função. Tá ok? Se isolar o x, eu acredito que vai dar aquele probleminha que eu falei para vocês, tá? Então vai ficar assim, vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver como é que ficaria aqui. Passa para lá, dá menos. Vai ficar assim, ó. Quando eu isolo o x, ele vai ficar trocado o sinal aqui, agora que eu estou vendo aqui. Mas é uma coisa que depois, se vocês não conseguirem, né, vai ficar 9 e aqui 2. Pronto. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos ver se ele marca essa função. Aqui, ó. Tá, agora ele marcou certinho. Não é uma função, é uma equação. De novo, aquele probleminha que deveria tocar no eixo y e não tocou. Né? Esse que é o problema aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ele vai se aproximando, mas não. Agora eu vou pegar, ampliar bastante. Vocês estão vendo a hipérbole do lado direito, né? E agora eu vou pôr a hipérbole do lado do esquerdo, né? Tem que isolar x. Aqui já é um papel mais manusear o isolamento do x, tá? Deixa eu liquidar isso aqui, que eu não vou trabalhar isso, não. Pronto, ó, os dois ramos, aqui é 9, né? Eu coloquei 4. Então, okay. Pronto. Vocês estão vendo, ó? Esses dois são o ramo da direita, deixa eu apagar aqui, ó, o ramo da direita, e o ramo da esquerda da hipérbole. Que hipérbole? Aquela lá de cima, ó. Pronto, essa daqui. Então, se eu colocar, tem algum errinho aqui que eu ainda não descobri qual é. Ah, tá, descobri. É que o Y aqui é 4, tá invertido. Desculpa, pessoal. Aqui é 4. Embaixo do Y tem que ter um 4. Eu coloquei 9, né? Que está embaixo do X. Me perdoa, peraí. Estou acertando. E aqui é 3, ó. Vocês já vão ver que ele é 3. Aqui é 3. E aqui é 3. A raiz quadrada de 9 vem aqui na frente. Mas isso é um detalhe. Agora sim, ó. Pronto. Agora eu vou apagar essas duas. Eu vou apagar essas duas aqui, ó. E tá lá a hipérbole, né? A hipérbole original, que é essa primeira aqui em cima. Beleza, agora eu vou pôr essa e vou pôr a hipérbole original. Você tá vendo que a de cima completa a de baixo? Ó? Então ela tá pegando certinho agora o ramo da direita, né? Agora eu vou apagar essa e colocar o ramo da esquerda. Olha o ramo da esquerda. Agora eu vou pôr o GeoGebra. Olha o GeoGebra, complementa certinho, né? Agora eu vou apagar e, de novo, né, mostrar em cima. Aí você vê que quando eu clico na de cima, aí, tá vendo? Aparece o ramo embaixo. Agora eu vou clicar no ramo embaixo e clicar em cima, ó. Aparece justamente. Então, é possível você também distinguir o que é, de fato, função e equação. Isso era assim, né? Eu não queria que fosse uma coisa extremamente detalhada, porque senão a gente ia gastar muito mais tempo do que eu estou gastando agora. Primeiro que eu quero que vocês façam o laboratório do GeoGebra para complementar o que eu estou mostrando aqui, né? Então, vocês vão lá na lista 2, né? Deixa eu já colocar aqui a lista, né? Que a gente já está terminando aqui, pessoal. Já estou vendo que o tempo está esgotando aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Já estou compartilhando a lista com vocês, ó. Beleza, está aqui, ó. Atividade 2, a tarefa 2, tópico 2, né? Esboce o gráfico da função, né? Vocês estão vendo aí no R2, aqui é no R2, tá? Usando o aplicativo GeoGebra, tá? Então, essa parte aqui, ó, né? Que será que são essas coisas aqui, tá? É isso que vocês vão observar lá,
tá? Tem coisa nova, tá? Tem alguma coisinha, principalmente o item A. Aí vocês vão o quê? Vão identificar o tipo de função, né, que nós temos aí, tá? Vocês vão identificar e apresentar a figura a partir do GeoGebra, print screen, né? Vocês vão fazer print screen. Aí o 2, esboce o gráfico da equação no plano R2, né? Esboce o gráfico, de novo, GeoGebra. Identifique, né? Ó, de novo aqui as ditas, ó. Dá uma olhada que aparece aí, tá ok? E esboce também o desse aqui, do R2, e vê o que que dá, né? E ver o que que dá. Apresente a figura, print screen lá do GeoGebra. A partir daqui já é R3, que eu vou estar falando semana que vem, né? São 6 exercícios. 50% da lista vocês já conseguem estar resolvendo, né, com a aula de hoje. Os outros 50% a gente vai fazer semana que vem. Ok, pessoal? Já desliguei a telinha lá. Eu já fiz a chamada. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, né, antes da gente fechar, fala, Giovanni, pode falar aí que eu estou vendo aqui que você colocou aí. O tópico 2 tem data? Eu coloquei aqui, né? Acho que você chegou um pouquinho depois, né? A data que está lá, na hora que você abrir a atividade, Giovanni, é dia 20/3, tá? Eu tinha explicado no início, né? A data. Mas toda vez que você abrir a tarefa 2, né? Aí já estou compartilhando, ó, tarefa 2, você vai. Qualquer tarefa, tá? Eu vou colocar no descritivo da tarefa a entrega, tá bom? Se passar um pouquinho, não tem problema, porque às vezes dá, né? Vocês têm que me deixar a par do que está acontecendo, né? Mas lembrando que a gente tem que fechar a nota um pouco mais à frente, no próximo mês só, né? Dia 12, né? 12 de abril. Mas até dia 20, tá ok, Giovanni? Essa pergunta aí, né? Então, até dia 20/3, porque semana que vem ainda estou dando conteúdo. E aí, então, é na outra semana ainda. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, então, boa semana para todo mundo. Boa semana para vocês. E até segunda-feira que vem. Valeu, Giovanni. Valeu. Tá bom. Então, tópico 1 é até amanhã. E daqui 2 semanas. Você já consegue fazer metade, hein? Aproveitem, né? Que tá bem fresquinho na cabeça, né? Aproveitem para fazer isso aí. Já estou parando aqui a gravação.